tua presença, meu Deus, nós nos colocamos nesta hora e queremos, meu Deus, ouvir a tua voz, ó Pai, a tua palavra, Pai. Meu Deus, não queremos simplesmente uma explanação humana, meu Deus, ou ainda algo institucional, algo da mente humana, mas nós queremos ouvir a tua voz, ó Pai. Por isso lhe pedimos que o Senhor abra o nosso coração e abra o nosso entendimento para essas verdades, que o teu Espírito Santo tenha a liberdade neste lugar de vir e de tornar a tua palavra, Senhor, viva em nossos corações. E, meu Deus, que não seja nada meu, da carne, meu Deus, mas que seja aquilo que o Senhor quer falar com a tua igreja, Pai. E assim eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém. E glória a Deus. Então vamos lá para a leitura, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo de número 4. Foi aonde nós começamos na semana passada, né? E aqui vai ser o nosso pontapé inicial novamente. Eu vou ler, vou dar uma breve resumida daquilo que a gente ouviu na semana passada. Muitos de vocês vieram, né? Assistiram, estão com a mensagem, mas é bom que dá uma recapitulada. Aquele que não ouviu, pelo menos serve como base, aí, como um pano de fundo, para a gente entrar em matéria nova hoje. Então, Atos 16, versículo 4, diz assim: E quando iam passando pelas cidades, lhes entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém. De sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia cresciam em número. E passando pela Frígia e pela Galácia, foram impedidos por quem? Pelo Espírito Santo, de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia. Por quê? O que diz aí? Concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. E navegando de Troade, fomos correndo em caminho direto para Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis, e dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, e é uma colônia. E estivemos alguns dias nesta cidade. Vamos para aí, foi justamente onde a gente parou a leitura no domingo passado. Eu falava a respeito, né, acabamos de citar pouco, perguntava o título da mensagem do domingo passado, era Deus bagunça os nossos planos para estabelecer os dele. Paulo havia realizado a primeira viagem missionária. Eu até destacava que não era só a primeira viagem missionária de Paulo, era a primeira viagem missionária da Igreja de Cristo, né? Até então, a única forma de evangelização ali, no sentido de quando saíram de Jerusalém, era por conta da perseguição. E eles então fugindo, iam de cidade em cidade, pregando a palavra, né, vivendo o evangelho, e assim pessoas iam se convertendo. Mas até então, nunca havia tido uma viagem proposital, né? Havia tido aquele evangelismo acidental, por conta da perseguição, eles saíram, acabaram evangelizando por onde passavam. Mas algo programado a igreja nunca havia feito. Aí Deus manda separar Paulo e Barnabé para uma obra que Deus tinha para eles, e é justamente essa viagem missionária, saindo ali de Jerusalém e indo pregar o evangelho, então, para outras partes do mundo. A primeira viagem missionária, eles traçam ali todo o trajeto,
vão indo de cidade em cidade, edificando igrejas, pregando a palavra, estabelecendo presbíteros e tal, e ganhando almas ali, fazendo a obra de Deus. Foi um grande sucesso. Eles retornam, se preparam para a segunda viagem. Com certeza, eu falava muito isso, com certeza eles oraram, eles apresentaram a Deus, até porque não foi assim: ô Barnabé, estou a fim de viajar, vamos embora, pega a mochila e vamos sair. Não, havia toda uma preparação para aquilo. A igreja os enviava. Pare e pense que com certeza eram levantadas doações para aquilo, para que eles pudessem deslocar e de local a local. Então aquilo, né, mobilizava toda a igreja em prol daquilo. Imagine quantas pessoas orando, né, pedindo ali a direção de Deus, e eles estão, né, eu falava bastante na semana passada que eles fazem ali o seu mapinha, ó, a gente vai para cá, depois a gente vai para lá, depois a gente vai para lá e tal, tal, tal. E a intenção de Paulo era pregar na Ásia. Interessante que mais tarde a Ásia venha a ser, né, um centro ali, vamos dizer assim, do ministério de Paulo. Mas naquele momento, a Bíblia diz que o Espírito Santo não permitiu que eles pregassem ali. Então eles estão se encaminhando para a Ásia, quando estão chegando à Ásia, Deus diz: o Espírito Santo diz, não é aqui. Ih, rapaz, e agora? Agora vamos para a próxima cidade do nosso percurso, do nosso mapinha aqui, tá entendendo ou não? Né? Vamos para a próxima, continuaram. Só que a Bíblia diz que chegam no próximo lugar e o Espírito de Cristo não permitiu que eles pregassem o evangelho ali. Deus está fechando portas. A gente sempre fala de Deus abrindo portas, mas a Bíblia diz que Deus abre e ninguém abre e ninguém fecha, mas diz também que Deus fecha e ninguém abre. A gente gosta sempre de ouvir falar do Deus que abre portas, né? Mas não pode esquecer que Deus também faz o quê? Fecha portas. E Deus está fechando portas para eles. E eles então chegam num momento, e eu fico imaginando principalmente Paulo como, né, o líder ali agora daquela empreitada, porque Barnabé, né, vai para outro lado, enquanto Paulo se junta com Silas e outros ali, mas ele é o encarregado daquela viagem. E agora? Para onde nós vamos? Porque para todo lugar que a gente está indo, Deus está fechando a porta. E eu fico imaginando, eu falava disso até semana passada, pegando um mapinha, se amassando, dizendo, bom, já que Deus não quer seguir o meu itinerário aqui, né, o meu cronograma, então, Senhor, agora é contigo. E aí naquela noite ele tem uma visão, que um macedônio se apresenta a ele e diz, olha, passa a Macedônia e nos ajuda. Não precisa muito esforço para ele concluir, né, que é uma direção de Deus. Então a Bíblia diz que eles vão correndo para a Macedônia. E eu falava bastante disso, que muitas vezes nós traçamos um plano, e não é porque nós planejamos algo que Deus tem obrigação de assinar embaixo, de avalizar aquilo que nós planejamos. Amém? Porque muitas vezes Deus vai vir e vai bagunçar os nossos planos. Mas para quê, pastor? Só porque Deus gosta de nos ver perdidos? Não. Para que os planos de Deus possam ser estabelecidos. Aí eu falava bastante isso, mas poxa vida, mas por que razão que, né, Deus não deu essa direção enquanto eles estão orando, enquanto eles estão planejando a viagem? Por que Deus já não diz, para a Ásia não, vai para a Macedônia? Eu acho que é muito fácil da gente ver isso até no texto, que não teria o mesmo efeito. Verdade ou não é? Que não teria o mesmo impacto na vida de Paulo e dos demais, até porque a gente vai entrar nisso hoje. Quando eles chegam à Macedônia, eles encontram grande dificuldade para pregar o evangelho lá. E se Deus não tivesse agido justamente daquela forma, eles não teriam tanta certeza, tanta convicção que Deus os queria naquele lugar. Amém? Então, além de Deus vir e bagunçar os nossos planos, Deus também faz outra coisa que a gente vai falar hoje. Além de bagunçar os nossos planos, Deus muitas vezes também vem para bagunçar os nossos métodos. Porque qual era o método de evangelização de Paulo?
Interessante que o método de evangelização de Paulo era muito semelhante ao de Jesus. Qual que era? Bom, nós estamos em Atos 16, põe o dedo aí, ou põe a fitinha, né? O marcador que você quiser aí, e vira uma folha. Atos capítulo 17. Versículo 1. Acharam aí? Só um achou. Acharam ou não? Então, Atos 17, 1 diz assim, ó. E passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia o quê? Uma sinagoga de judeus. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras. Meu irmão, esse texto aqui, eu quis ler ele porque é o que está do lado. Podemos voltar para Atos 16, que é o texto que estava ali logo do lado. Mas várias vezes na Bíblia você vai encontrar Paulo utilizando desse método. Esse era o método de Paulo. Repito, se você for observar, não era o que Jesus fazia? Aos sábados ia na sinagoga e pregava o evangelho ali na sinagoga dos judeus. E aí a gente vê inúmeras vezes Jesus no sábado, na sinagoga, curando enfermos, e causava todo aquele rebuliço lá, porque Jesus estava curando enfermos no sábado, porque sábado era o dia sagrado para o judeu, onde eles tinham por obrigação de ir na sinagoga. E Paulo, então, ele faz justamente isso. Em todas as cidades que ele vai, ele chega na cidade, ele procura a sinagoga dos judeus. Chega lá no sábado, eu fico imaginando ele chegando lá para o sacerdote, para o chefe lá da sinagoga, se apresentando: olha, eu sou Paulo, vim de Jerusalém e tal, né? eu sou um mestre das Escrituras, eu queria uma oportunidade para pregar. E eles então davam oportunidade para ele. Ele ia lá, abria as Escrituras. Vamos parar para lembrar que até aquele momento havia apenas o Antigo Testamento, o mesmo que os judeus usavam, o mesmo do judaísmo, amém? E através das Escrituras, ele começava a apresentar a Cristo. Então, aquelas pessoas ouvindo Paulo, né? Alguns se convertiam, outros não, e assim ia, né? E aí, como de costume, vinham as perseguições e assim por diante. Mas ele não pregava só na sinagoga, mas esse era o método principal de Paulo. Como a gente acabou de ler, ele tinha por costume fazer isso. Ir ao sábado na sinagoga e pregar. E aí, né, se a gente parar para pensar nisso, eu fico imaginando que não é muito difícil da gente pensar que quando Paulo está traçando a estratégia de por onde ele vai passar, o percurso, que ele vai colocando as cidades justamente onde há uma sinagoga, justamente onde há ali um bom número de judeus. Você me entende? Só que agora Deus veio e bagunçou o plano dele, não foi isso? Né? E bagunçou. Não era, ele não queria ir para Macedônia, não estava nos planos ir para Macedônia, mas agora eles vão para Macedônia com uma forte convicção: Deus nos quer aqui, não tem nenhum outro lugar para a gente estar senão aqui, porque esse é o plano de Deus, essa é a hora e esse é o lugar, e Deus nos quer aqui. Repito mais uma vez, perceba-se que quem sabe se Deus tivesse falado antes, essa convicção não seria tão forte, sim ou não? Mas agora eles têm aquela plena convicção. Então a Bíblia diz que eles chegam a Filipos, que é a primeira cidade da Macedônia, no finalzinho do 12, e diz assim: e estivemos alguns dias nessa cidade. E parece que ele chega ali no meio da semana, talvez uma terça,
talvez uma quarta ou uma segunda, não sei, mas ele passa ali alguns dias. Passa um dia, 2, 3, 4. Aí diz assim, 13. No dia de sábado, saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para a oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. Meu irmão, olha que coisa séria. Sabe por quê que Paulo aqui, ele precisa fazer isso? Eu fico imaginando que, finalzinho do 12, diz que eles passaram alguns dias ali, eu acho que eles por ali procurando uma sinagoga dos judeus. E eles andam pela cidade no encontro, eu fico imaginando, perguntando para um, vem cá, não tem uma sinagoga dos judeus? Sina o quê? A sinagoga do judeu, não tem aqui? Nunca ouvi falar disso aí, não. Ah, mas pergunta ali. Qual é que eu fiz propaganda do poço, né? Ah, apontei, agora tira, né? Pergunta ali no posto de Piranga, ali, que eles devem saber. Né? E aí foram lá no posto de Piranga, tem uma sinagoga. Sinagoga? Não, aqui não tem, não. E eles não encontram, então, nenhuma sinagoga. E sabe por que eles não encontram nenhuma sinagoga ali? Porque na cidade não tem sequer 10 homens judeus. Porque, segundo o judaísmo, toda cidade que houvessem pelo menos 10 homens judeus, era responsabilidade desses 10 se ajuntarem, adquirirem uma propriedade e construírem ali uma sinagoga e se reunirem aos sábados. A cidade que houvessem 9 judeus, então não tinha sinagoga. Mas que tivesse 10 judeus, tinha que ter a sinagoga. Eles tinham por obrigação construir uma sinagoga para se congregar aos sábados. Então Paulo está procurando por ali e não acha uma sinagoga sequer. O que isso quer dizer? Não há 10 homens, ou podemos chamar assim, 10 famílias, né, judaicas ali. Mas se não há 10, talvez haja 9, 8, 7, 5, quem sabe. E aí eu fico imaginando que o pensamento dele é o seguinte, bom, já que não tem 10 judeus, a ponto deles construir uma sinagoga, deve ter aqui uns 9, uns 8, uns 7, e já que não tem uma sinagoga, eles devem se reunir para orar, porque sábado é o dia dos judeus se reunirem. É o dia deles congregarem, é o dia da oração. E aí eles saem para fora da cidade, porque há ali um lugar ali, onde eu penso que eles dizem assim, bom, aqui é um ótimo lugar para orar. Então, se tem algum judeu aqui, eles devem vir aqui para orar. E aí eles vão lá para eles mesmos orarem. Mas vão lá também procurando judeus, porque esse é o método. E é um método, meu irmão, de sucesso, que funcionou em toda a primeira viagem missionária de Paulo, que deu certo, que dá frutos, que funciona, que ele já havia utilizado inúmeras vezes com bons resultados. Lembra lá onde a gente começou no versículo 4, que ele passava de igreja em igreja, elas eram fortificadas na fé e cada dia cresciam em número. Amém? A coisa está funcionando, o método de Paulo dá certo. Só que Deus não vem só para bagunçar os planos, Deus também vem para bagunçar os métodos. E aí perceba que uma coisa está vinculada à outra, porque, repito, eu acredito que se fosse para Paulo escolher, ele jamais colocaria aquela cidade no plano dele de viagem missionária. Porque não bate com o método dele. Você está entendendo em nome de Jesus? Por isso que Deus precisa vir, por isso que Deus precisa bagunçar o plano. E Deus precisa também vir bagunçar o método dele. E aí eles saem, bom, né? Não tem 10, mas acho que deve ter uns 9 aí, uns 9 homens, uns 8, juntando mais as mulheres, as crianças, deve dar aí uns 30 pessoas, já é alguma coisa. Só que eles chegam lá
e eles não encontram, então, nenhum judeu ali. E pior ainda, não encontram nenhum homem ali. Só encontram mulheres. Meu irmão, agora pare e pense, né? E eu não gostaria que você pensasse com a cabeça da sociedade hoje, mas com a cabeça da sociedade daquela época. Lembra que os discípulos voltam e Jesus está lá no poço de Jacó conversando com uma mulher e eles ficam horrorizados. Como é que Jesus está conversando com uma mulher? Sim ou não? Vamos lembrar que o próprio apóstolo Paulo, esse aqui, ele escreve aos Coríntios dizendo assim, ó, que a mulher fique calada na igreja. E se tiver alguma dúvida, que pergunte em casa para o marido. Não é isso? Porque eu não permito que ela fale. Olha que coisa séria. E agora, então, imagine o choque de realidade. E olha como Deus é fantástico, né? Lembra para que Paulo fosse, Pedro, melhor dizendo, fosse pregar aos gentios, lembra tudo que Deus faz? Aquela visão do lenço descendo, e ele diz, não, Senhor, de maneira nenhuma colocarei na minha boca o que é impuro. E Deus diz, não chame de impuro aquilo que eu santifiquei. Quando ele está lá meditando, que será que foi isso? Mas que visão que é essa? Chega alguém na porta e diz assim, olha, Cornélio mandou chamar você aqui, porque um anjo do Senhor apareceu para ele lá, para você ir lá pregar o evangelho. Aí a Bíblia diz que o Senhor fala com ele, vá em nada duvidando. Amém? E ele vai. Então olha como Deus precisa, né, de uma maneira sobrenatural, quebrar aquele preconceito que havia. E eu penso que aqui não é muito diferente disso. Porque em outra, vamos parar e pensar, se não fosse todo esse mover de Deus, de proibir ele de pregar na Ásia, o Espírito Santo, o Espírito de Jesus Cristo não permitiu, ele tem aquela visão de noite, passa a Macedônia, nos ajuda, quem sabe Paulo chegaria naquela cidade? Gente, vamos para a próxima, sim ou não? Vamos para outra, aqui não tem sinagoga, não tem judeu, não se encaixa com o nosso método de fazer as coisas, não se encaixa com o nosso método de fazer a obra de Deus, vamos em frente. Mas agora o problema é que eles têm plena convicção que é ali que eles precisam estar. Amém? Vamos ser sinceros. E como é bom, meu irmão, quando a gente tem convicção que a gente está no lugar certo. Porque quando a gente não tem essa convicção, quando os problemas se levantam contra nós, a gente coça a cabeça e diz, sim ou não? Mas será que não é melhor eu ir para outro lugar? Será que não é melhor Mas quando eu tenho convicção, não, é aqui que Deus me quer, meu irmão, pode vir a tempestade que for, você diz, não, mas eu sei que eu estou no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa, então, com dificuldade ou não, vamos em frente. E é o que está acontecendo ali. Então, eles só encontram algumas mulheres, e aí o que eles fazem? Né? Diz assim, assentando-nos, falávamos as mulheres que ali se ajuntaram. Eles dizem, não tem sinagoga, não tem 10 judeus, pelo jeito não tem um sequer, amém, igreja? Não tem nenhum homem para a gente pregar aqui. Repito, né, talvez hoje em dia, que esse negócio todo de feminismo, de não sei o quê, mas, meu irmão, pare e pense, cabeça naquela época, quando se contava o número de pessoas, não se contavam sequer as mulheres. Segundo o judaísmo, precisava ter o quê? 10 homens. Ah, mas se tivesse 200 mulheres, não interessa, tinha que ter 10 homens. Aí eles dizem, não tem ninguém, e agora o que a gente faz? Mas o que tem? Tem essas mulheres aqui. E diz, então, fazer o quê? Vamos pregar para essas mulheres. Aí vamos continuar, olha só. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, que servia a Deus, nos ouvia.
e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois que foi batizada, ela e a sua casa nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E o que diz aí? E nos constrangeu a isso. Bom, com esse detalhe que a Bíblia coloca aqui, me parece assim que eles não foram muito à vontade. Sim ou não? Né? Que teve que haver uma insistência muito grande da parte dela, e eles não foram, né, à vontade, mas, poxa vida, mas entrar na casa de uma mulher, claro, não vivia só a mulher ali, a Bíblia diz, ela e a casa dela, né? Como cita apenas ela, me leva a crer que ela não era casada, ou era viúva, né, ou era solteira, mas haviam mais pessoas ali na casa. Mas eles vão todos sem jeito para lá, porque esse não é o costume, esse não é o método, não é essa forma de fazer as coisas. Amém, igreja? Mas ali estão eles vão até a casa, então, da Lídia, se hospedam ali. E os dias vão passando, e eles vão fazendo a obra, mas olha que engraçado, quem mais se converte? Por enquanto só a Lídia, é a casa dela. Olha que luta. E aí eu fico imaginando, né, Paulo pensando, porque, meu irmão, Paulo era como qualquer um de nós, se nós somos tentados hoje, ele também era. Se o diabo muitas vezes vem nos bombardear com certos pensamentos, com ele não era diferente. Amém? Eu fico imaginando quantas vezes não passou na cabeça dele assim: Senhor, o meu método funcionava. Verdade, não é? O meu estava dando certo. E as igrejas a cada dia cresciam em número, eram fortificadas na fé. Deus, agora o Senhor nos trouxe para cá. O Senhor não deixou a gente pregar onde a gente queria. O Senhor não deixou a gente usar o método que a gente está acostumado a usar. Agora a gente vem para cá, só ganhamos essa mulher aqui. E os dias estão passando. Amém? Olha que coisa séria. E ele está ali, mas Senhor, porque muitas vezes a gente se vê assim, se vê nesse conflito, que por um lado você sabe que você está no plano de Deus, por um lado você sabe que você está fazendo aquilo que Deus quer que você faça, que Deus te mandou fazer, mas na nossa cabeça, se Deus nos mandou fazer algo, então tudo vai dar certo, tudo vai funcionar, tudo vai deslanchar, e não é assim? Quando você pensa, poxa vida, o Espírito de Deus não deixou entrar na asa, o Espírito de Jesus Cristo não deixou, me mandou para cá, numa visão, num sonho, algo de Deus, para eu vir para cá, então vou chegar lá, vai ter multidões, vai haver um avivamento na cidade, vai acontecer isso e aquilo. E não é assim que a gente pensa? E aí, às vezes, quando a gente se depara com uma dura realidade, aí você, como eu disse, aquele conflito de, por um lado, você ter certeza que você está fazendo o que Deus mandou, mas você olhar e não ver resultado nenhum. Aí você diz, mas como é que pode? Mas eu sei que foi Deus que mandou, eu sei que eu estou fazendo o que Deus mandou, mas cadê o resultado? Por que não está acontecendo? Por que a coisa não está andando? Meu irmão, eu falava isso na semana passada e repito, você se depara com uma mensagem dessa, eu não sei você, mas quando eu fico olhando para uma mensagem dessa, explica tanta coisa na minha vida. Explica algumas coisas na tua? Amém, igreja? Né? A gente começa a olhar e aí a gente pensa mais ou menos assim, Senhor, então não foi só comigo, né? Amém? Então o Senhor fez com o Paulo também, então o Senhor fez com outros, e aí você acaba até, né, se animando, dizendo, bom, então acho que eu estou no caminho certo, pelo menos, né?
E às vezes a gente está até a ponto de desistir, jogar a toalha, dizer, ah não, se o resultado não está vindo, então acho que não foi Deus que mandou, acho que não foi Deus que falou e tal, e aí a gente se depara com essas verdades, que eu tenho falado sempre, precisam entrar no nosso coração. Não só hoje, amém? Mas realmente aquilo guiar a nossa vida. E aí ele está, né, e nada o resultado. Aí sabe o que acontece? No versículo 16 em diante, eu não vou ler, a história é muito grande, mas depois seria bom você ler na sua casa. Mas eles estão andando, e aí havia naquela cidade uma mulher muito conhecida, uma escrava, e ela era conhecida porque havia nela um espírito de adivinhação. E a Bíblia diz que ela adivinhava o futuro das pessoas, e por causa disso, ela dava um grande lucro para os seus senhores, para os seus donos. Ela já tinha até empresário, né? Verdade, não é? Olha que negócio violento. Então, era alguém muito conhecida. E as pessoas olhavam para ela como tendo um poder, como tendo um dom, como tendo algo místico, algo sobrenatural. Não é assim que as pessoas olham? Né? E essa mulher, Paulo e Silas estão passando, e ela vem andando atrás deles, dizendo assim, ei, pessoal, estes homens aqui, que nos anunciam o evangelho, verdadeiramente são homens de Deus. Meu irmão, agora para e pensa. Ah, pai, estou pregando aqui na cidade, não vem ninguém para o meu culto. Todo dia, bom dia, ô irmã Lídia. E no outro dia, ô irmã Lídia, tem que convidar as vizinhas lá para vir. Ih, pastor, convido, mas o pessoal não quer vir, não. Amém, igreja? Olha que coisa séria. E a coisa não está indo, e não está indo. Agora, daqui a pouco eles estão passando na rua, alguém conhecido na cidade, alguém envolvido com essa questão sobrenatural, mística e tal, só que eles sabem que aquilo é um espírito, é um demônio que usa aquela mulher. Mas, gente, essa mulher está fazendo propaganda deles. Amém? Olha como o diabo é sujo. Olha como, muitas vezes, quando Deus bagunça os nossos métodos, e aí a gente tem que se reinventar, e aí a gente tem que criar um outro método, o método de Deus, aquilo que Deus quer desenvolver em nós, como logo aparece o diabo para apresentar um outro método dele, e dizer, ó, eu tenho um jeito mais fácil, viu? E eles poderiam muito bem, né, dizer, bom, a gente sabe que ela não é de Deus, né, mas ela é conhecida aqui na cidade. Ela está fazendo propaganda da gente. Ela está falando bem da gente. Rapaz, a gente pode aproveitar isso aí. Esse marketing. Né? E, não, vamos trazer essa pessoa, depois a gente prega a verdade. Não, mas o que importa é trazer, a gente traz aí de qualquer jeito, com mentira, com engano, depois a gente prega a verdade para eles. Meu irmão, eu não gosto de falar mal dos outros, né? Mas e quantas igrejas têm entrado por esse caminho hoje? Sim ou não? Você percebe, eu sempre falo isso, o diabo não mudou, o diabo é o mesmo. As estratégias dele são a mesma. Olha o que ele está tentando fazer. Não, vamos fazer aqui um culto ecumênico, né? A gente ora pelos enfermos, ela lê a mão ali no canto, tal, depois a gente levanta uma oferta, e, né, beleza, tá bom. Vamos fazer um negócio assim mesmo, pelo menos nessa mulher conhecida, vai trazer gente para a igreja. Mas a Bíblia diz que Paulo, incomodado com aquilo, na verdade o termo que a Bíblia usa é perturbado. Vamos parar e pensar, gente, Paulo fica perturbado, sabe por quê? Porque o diabo está falando bem dele. Amém? Verdade, não é? Porque o diabo está fazendo propaganda dele.
Ele diz, mas que brincadeira que é essa? Que negócio que é esse? E aí a Bíblia fala que durou alguns dias. Que sempre quando eles passavam ali, ela vinha atrás e fazendo propaganda. Olha, eles são homens de Deus, viu? Mas aí Paulo, perturbado, a Bíblia diz, vira para trás e dá uma palavra de ordem, mandando que aquele demônio saísse da vida daquela jovem. E o demônio foi embora, claro. Agora o problema é que o demônio foi embora e ela consegue adivinhar agora? Não consegue adivinhar mais. Porque a Bíblia deixa claro sobre espírito de adivinhação. Isso é um demônio. Paulo expulsa o demônio dela. Não, pastor, a pessoa só está lendo minha mão, essa não é nada importante. Vai nessa. Não, só vai tirar umas cartas aqui para mim, né? Vai jogar aqui uns búzios, vai não sei o quê. Meu irmão, e tem gente andando pelo caminho do Saul, né? Ah, Deus não respondeu, deixa eu ver se Deus responde então, lá pelo espírito da adivinhação. Misericórdia. Quem consulta essas coisas está consultando demônios. Não é eu que estou afirmando, é a Bíblia. Amém, igreja? E aí Paulo expulsa o demônio sai. O problema é que agora ela não adivinha mais. Se ela não adivinha mais, acabou o lucro. E se acabou o lucro, os empresários dela ficaram doidos. Deu prejuízo para nós. Então eles inflamam toda a multidão contra Paulo e Silas. Pegam eles, batem neles, levam para os magistrados. Os magistrados sequer julgam a causa deles, mandam açoitá-los em praça pública, despia a roupa deles e açoitá-los. Meu irmão, se isso já seria uma vergonha para mim e para você hoje, imagine para um judeu, com todo o pudor que eles tinham. Em praça pública, foram chicoteados, foram lançados lá no cárcere. Aí você conhece a história. Pé da meia-noite, estão eles lá adorando a Deus. E, gente, vamos falar a verdade, precisa ser de Deus para uma hora dessa adorar o Senhor. Porque ele poderia estar lá dizendo, ah, Senhor, se eu tivesse na Ásia uma hora dessa, eu estava bem, viu? Verdade ou não é? Se eu tivesse na Ásia uma hora dessa, ó, com certeza o ministério estaria bombando, pessoas sendo salvas, sendo alcançadas, sendo curadas, milagres acontecendo. Porque olha que engraçado, nesse período todo que Paulo está ali, a Bíblia não diz de doente sendo curado. A Bíblia não diz, o único milagre que a Bíblia relata aqui é ele expulsando o demônio da menina. Olha que coisa séria. Então, naqueles dias, Paulo está ali e aparentemente nada está funcionando. Nada está dando certo. Parece que o ministério não está dando fruto. O único que conseguiu ganhar foi a tal da Lídia lá. Mas ninguém. E agora vão libertar a menina e nem encontra essa encrenca. Amém? Poderiam estar lá questionando, Deus, se o Senhor tiver deixado eu ir para lá, agora está tudo bem. Se o Senhor tiver deixado eu usar o meu método, estaria funcionando. Sempre funcionou, Deus. Mas por que o Senhor vem me trazer para cá? Porque, meu irmão, agora Paulo precisaria aprender um outro aspecto do método de evangelização. Porque, vamos ser sinceros, pregar na igreja é fácil. Se eu chamar qualquer um de vocês aqui, dar o microfone e falar, irmão, eu estou sem voz aqui, ó, prega para nós aqui hoje. Você prega, gaguejando ou não, tremendo a perna ou não, amém? Mas alguma coisa sai, não sai? Ô, gente, estou tentando ajudar vocês, vamos lá. Tanto culto que você já participou, tanta mensagem que você já ouviu, gente, ajuda aí. Alguma coisa sai, não sai? Alguma coisa sai. Agora, meu irmão, o mais difícil é você pregar lá fora, porque você pregar para o crente é fácil. Difícil é pregar para o ímpio, aquele que não conhece a Deus. E agora Deus está levando Paulo a desenvolver um outro método de ministério. Qual o método? Do evangelismo
pessoal. E o fantástico é que daqui para frente, isso se torna uma outra marca no ministério de Paulo. E aí a gente vê Paulo no final da sua vida dizendo: eu estou livre do sangue de vocês, porque eu nunca deixei de anunciar o evangelho. Ele diz, nas sinagogas e nas casas. Num evangelismo coletivo, vou assim chamar, mas também num evangelismo pessoal, individualizado. Amém? Olha que fantástico isso. E aí eles estão lá louvando, adorando a Deus e tal. E aí vem o terremoto, abre as portas das prisões. O carcereiro, quando vê aquilo, arranca da espada, vai se matar. Porque na lei dos romanos, o que nos leva a crer que aquele carcereiro ele era um romano, né? Até porque dificilmente colocaria alguém nessa posição que não fosse romano, e até por conta dele tentar se matar por conhecer as leis romanas, sabe que ele vai ser morto, porque um soldado que perdia um prisioneiro, a sentença era a morte. Então ele arranca da espada, ele sabe que vai ter uma morte cruel, ele sabe que não tem outra sentença senão essa, né? E ele puxa a espada para se matar, e Paulo grita lá dentro: para aí, está todo mundo aqui. Ninguém fugiu. Meu irmão, da onde você vê uma prisão que cai, que as portas se abrem, ninguém foge. Amém? Está todo mundo aqui. E aí o carcereiro pula lá para dentro e tal, pergunta para eles: o que eu preciso fazer para ser salvo? Aí eles dizem: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Leva Paulo e Silas para a sua casa, cuida das feridas deles. E no outro dia de manhã, onde está Paulo e Silas? Na prisão de novo. Amém? Eles voltam para lá. Entram na prisão, deixa eu fechar a porta. Ih, não tem nem porta para fechar mais. Mas vamos ficar aqui. Aí o que acontece? Aí no outro dia vem a ordem dos magistrados que mandaram prender ele, dizendo: olha, vocês estão liberados, podem ir embora. Ele diz: quê? Não, vocês podem ir embora. Não, não é assim não. Vocês pegaram cidadãos romanos e nos açoitaram em praça pública, sem julgamento, e agora vocês querem às escondidas nos mandar embora? Não, que os magistrados venham aqui nos tirar para fora. Aí, volta lá com esse recado, e aí os magistrados ficam, né, com muito medo. O quê? Eles são romanos? E nós fizemos essa bobagem com eles? Aí, morrendo de medo, vão lá, tiram Paulo e Silas da prisão, e aí eles fazem um pedido, uma ordem, que eles saíssem da cidade. Eles são expulsos da cidade. Aí a Bíblia termina o capítulo 16 dizendo que Paulo e Silas vão até a casa de Lídia, se despede dos irmãos e parte para outra cidade. Meu irmão, se a gente for parar para pensar, que fracasso. Foram para essa cidade, ganharam Lídia, uma vendedora de púrpura, e um carcereiro. Verdade, não é? E foram embora dali. Ganharam 2 pessoas, ou 2 famílias, pelo menos, naquele lugar. Olhando, você facilmente poderia concluir, né? Poxa vida, não tiveram sucesso nenhum naquele lugar. Por que Deus faz todo esse desvio? Por que Deus leva eles ali? Mas através daquela mulher e daquele carcereiro, começa-se toda uma obra de evangelização naquele lugar. Aquele lugar é Filipe. Aí você vai abrindo a Bíblia, nas epístolas, encontra uma epístola chamada Filipenses. Já leu esse livro? Já achou na Bíblia aí? Filipenses? Que é justamente a carta de Paulo à igreja de Filipe. Onde lá é estabelecida, é plantada uma igreja. Mas como começou a obra de Deus lá? Com uma vendedora de púrpura e um carcereiro sendo salvos. Amém, igreja? Mas perceba que, meu irmão, Deus
não vem só bagunçar os nossos planos. Deus muitas vezes também vem bagunçar os nossos métodos. Mas para quê? Pelo mesmo motivo que ele bagunça os nossos planos. Ele precisa bagunçar os nossos métodos para estabelecer os dele. A forma que ele quer fazer. Ah, mas a minha é mais produtiva, mas não é a de Deus. Não, mas a minha dá mais certo. Mas não é essa que Deus quer que você faça, use. Amém? Eu lembro de um colega, eu já estou encerrando, eu lembro de um colega que a gente tinha reunião de pastores toda segunda-feira. E toda segunda-feira ele chegava com um método novo que iria arrebentar. Toda segunda-feira. Chegava uma segunda-feira e dizia, não, rapaz, não, eu vou fazer assim, eu vou fazer um evangelismo desse jeito, aí a gente vai bater de casa em casa, vai fazer assim e tal, e você vai ver, porque não sei quem lá não sei aonde fez isso, e a igreja arrebentou, bombou, foi uma benção, você vai ver, vai arrebentar e tal, não sei o que mais. Poxa vida, pela empolgação dele, você até acreditava. Aí chegava na outra semana, você dizia, aí, como é que está o trabalho? Não, isso aí não dá certo, não. Isso aí, não, mas eu estou contra o negócio, esse é forte, esse você vai ver só. Não, eu estou acordando todo dia, 3 horas da madrugada, aí eu planto bananeira, assim, ó, fico de cabeça para baixo, chorando. Não, aí, rapaz, você vai ver, daqui um mês você vai ver como é que vai estar a minha igreja. Não, o negócio é esse, cabeça para baixo lá, porque não sei quem lá do outro lado do mundo fez isso. Rapaz, ó, foi uma bênção. Chegava na outra semana, você dizia, ia cabeça para baixo lá, 3 horas da manhã. Não, rapaz, 3 horas da manhã, tá doido, não dá para acordar 3 horas da manhã, não. Todo dia, não, acordei umas 3, 4 vezes, mas não, já larguei esse negócio. Não, mas tem outro negócio, tá bom. Não, esse aqui, esse vai arrebentar. Arrebentou mesmo. Arrebentou com tudo. Sabe aquela história assim, acabei com tudo, escapei com vida? É mais ou menos assim. Meu irmão, e às vezes a gente precisa tomar cuidado, porque, fulano de tal fez tal coisa e deu certo. Tá bom, mas esse método é para o fulano de tal. Lá onde ele está. Não é para mim aqui hoje. Você está entendendo? Claro que tem coisas, por exemplo, que estão na Bíblia, que são princípios. Que se eu praticar esses princípios, vai me levar ao sucesso, a bênção de Deus. Mas eu preciso entender que tem determinadas coisas que são para determinados tempos em determinados lugares. Amém? Agora, aí eu falei para vocês que lá em Filipe o evangelismo foi assim. Nós não lemos Atos 17? O capítulo seguinte diz de Paulo onde? Na sinagoga pregando. O método de pregar na sinagoga estava errado? Não estava errado. Mas em Filipe não ia resolver. Em Filipe não ia adiantar. E por isso que Deus leva ele para lá. Para desenvolver um outro método também nele. Amém, igreja? Então, é essa sensibilidade que nós temos que ter. E quando as coisas começam a dar errado na nossa vida, quando, meu irmão, os nossos planos não estão dando certo, quando os nossos métodos não estão funcionando, é hora para a gente parar tudo e dizer, Senhor, então o Senhor vai me ensinar a fazer a coisa. Amém? A minha oração por você hoje, antes de dizer amém, segura, espera eu falar tudo. A minha oração por você hoje é para que Deus venha e bagunce os teus planos. Está amarrado, pastor, o meu está tão bom. Mas eu vou ficar na minha oração ainda. Que Deus possa vir hoje bagunçar os seus planos. Que Deus possa vir hoje bagunçar os seus métodos. Mas pastor, mas a vida inteira eu fiz assim. Pois é, esse é o problema. Talvez está na hora de começar a fazer a coisa diferente. Amém, igreja? Em nome de Jesus Cristo. E eu sei que tem alguns que vão dizer assim, pastor, o senhor pode até economizar a oração aí, porque Deus já bagunçou. Na verdade, já está bagunçado, Deus. Então, ou melhor, pastor, já está bagunçado, então não precisa nem fazer essa oração hoje, porque a coisa já está bagunçada. Meu método já não está funcionando faz tempo. Então,
Então já vou pular logo para a segunda oração. Então, e a minha segunda oração é que Deus possa estabelecer os planos e os métodos dele. Amém. Diga a glória a Deus e vamos aplaudir Jesus. Aleluias. Vamos ficar de pé para a gente orar, para nós falarmos com o Senhor. Oh, louvado seja Deus. E que Deus tenha toda a liberdade da nossa vida. Lhe convido a fechar os olhos, a falarmos com Deus. Pai, em tua presença, Senhor, nós nos colocamos diante de ti nesta hora. E, meu Pai, nós ouvimos a tua palavra, Pai, eu creio que o Senhor veio hoje para falar o coração do teu povo, para trazer, meu Deus, direção, instrução. Como eu dizia, Pai, quem sabe para explicar até mesmo muita coisa, Deus, que vem acontecendo na vida deste meu irmão, desta minha irmã, para quem sabe muitos até olhar para trás e dizer, agora eu entendo porque certas portas foram fechadas, agora eu entendo porque que o Senhor me dirigiu de uma maneira diferente. Oh Senhor, que nós possamos, ó Pai, sempre, Deus, em todas as ocasiões, em todas as situações, ser sensíveis, ó Pai, à tua voz.